Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. Hoje eu estou com ela que se chama Esther Galter, mãe, esposa, avó, pedagoga, mestre em educação, idealizadora do grupo de apoio Roda de Apoio às Mães TEA, Mães de Crianças com Espectro Autista. Bem-vinda, Esther. Muito obrigada, Lúcia. Que honra ter alegria. você. A honra é toda nossa, a alegria é nossa de ter você aqui compartilhando essa experiência incrível, né? Sim, muito incrível. É algo assim, é um projeto que é a minha paixão. Eu preciso me policiar para não me envolver tanto quanto eu já estou envolvida, porque realmente é algo que fez sentido para mim, enquanto mãe. Fez todo sentido. Então, o que fez sentido para mim e trouxe transformação para a minha vida, eu quero que outras mães também sejam transformadas. Maravilha. E olha só, fazendo parte aqui da nossa roda hoje, eu também estou com a Isabel Alves, que também é mãe, esposa, empreendedora, presidente do Reduto, Cuidados pelo Amor. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem? Muito obrigada por esse convite tão valioso. E como a Esther falou, né, é algo que é a nossa paixão, né, cuidar do outro, e é algo que já vivemos muitas das vezes, e a gente sabe a dor do outro, e estamos aí com todo o amor, e muito obrigado por abrir essa oportunidade da gente estar aí compartilhando. Maravilha. Esther, fala um pouquinho pra gente, né, até chegar neste momento, nesta roda, né, que você idealizou, de conversa com essas mães. Como que foi, né, a tua vida, a tua história? Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. Tá bom. Então, a minha trajetória na verdade, a minha trajetória de olhar para o outro, que apresenta diferenças, já veio lá do curso de pedagogia. Quando eu fiz um curso, uma disciplina de educação inclusiva, e me chamou a atenção dar aula para aquele aluno, compreender aquele aluno que aprendia de uma maneira diferente. Bom, terminei o curso de pedagogia, fiz uma especialização em psicopedagogia, terminei em 2013. E fui atuando na área da psicopedagogia, pedagogia, enfim. Em 2013, para minha surpresa, tive, né, um outro filho, caçula, que hoje está com 11 anos, para minha surpresa, porque eu pensei realmente em encerrar com 2 filhos, mas enfim. E em 2015, o meu filho teve diagnóstico de transtorno do espectro autista. E aí começamos a nossa trajetória, né, de inclusão escolar. Mas como que foi para você receber esta notícia? Foi natural ou você levou um espanto, você ficou chocada, teve um momento de luto? Sim, essa fase, muito embora eu, né, sendo profissional da área da educação, para mim, para o meu espanto, eu recebi de uma maneira muito ruim. Então, eu passei por todo aquele processo de medo, angústias, incerteza. A minha incerteza se dava de como que seria o futuro do meu filho. Se ele iria se casar, se ele iria para a faculdade, como que ele seria aceito pela sociedade. Era por ele o teu sofrimento? Por ele, não era por mim. E foram, assim, muito tempo de angústia. Porque o que falam, né, que é um período de luto, né, especialistas falam sobre esse impacto emocional na vida da mãe, realmente é. Porque quando nós geramos um filho, nós temos uma expectativa, toda mãe tem. Mágica. Mágica, né? Eu digo que a minha expectativa quanto ao meu filho jamais era ter um filho no espectro autista, não pelo meu amor, não pela minha aceitação. Então, foi um momento que eu passei por muito choro, muita tristeza, passei por um processo depressivo, precisei tomar medicamento, porque tudo isso ele recém-nascido? Tudo isso mais ou menos ali aos 2 anos e meio, quando de fato veio o diagnóstico. Entendi. Porque a partir de 1 ano e meio, eu já passei a observar que havia algo diferente com ele. A partir de 1 ano e pouco já.
Mas eu acredito que toda mãe passa por esse processo em casa. Então, eu tinha essa divergência com meu marido, porque ele dizia que não, que estava tudo certo, que eu estava vendo Que toda cabelo criança em tem seu ovo. tempo, né? Também tem E, isso. sim, sim. E também os pediatras falam que cada criança tem o seu tempo. Aham. Que vai de Diferente andar do de acordo com o tempo dele. A maturação, A né? maturação, que o menino é mais preguiçoso. Então, primeiramente, foi ali todo o desafio em casa. Mas isso te angustiava. Muito. Porque eu não estava vendo algo... Sendo irreal. desenvolvido, entendi. Era algo que eu sentia, né? Eu A percebia, forma dele me olhar, que ele não fazia o contato visual. Ele brincava de uma maneira disfuncional, sozinho, enfileirava. E você já tinha tido outros filhos, Já né? tinha Então, tido outros filhos, então eu pensei, tem algo diferente. Quando eu chamava ele pelo nome, ele não me atendia. E era uma criança muito boazinha. E muito, muito, muito boazinha, assim. Mas, assim, hoje eu digo que não era boazinha. Ele vivia no mundinho dele. Então, foi ali todo um processo de observação, anotação, ir até a neuro... Aliás, a pediatra, até que numa das consultas, e eu observando ali o desenvolvimento dele. Até que numa das consultas, ela me falou, mamãe, ele pode ter autismo, tá? A doutora Marlene, uma japonesa. Eu conheço. Conhece? Foi a Muito pediatra querida. do meu filho. Maravilhosa. E como é importante Sim, esse conhecimento na área da sim. saúde. E eu percebi algo diferente, mas eu também não queria eu também não queria aceitar que era autismo. Tem um E momento de negação. mas assim, a fala, né? Ele não falava, ele andou mais tarde. Então, foi todo um processo mesmo ali no desenvolvimento dele. Até que, por indicação dela, né, fomos ao neuropediatra, né? Fiz todas as observações e ali ele pediu que eu colocasse o Davi numa escolinha, porque nessa fase ele não estava por questões respiratórias, ele também tinha bronquite. E matriculamos na escola e eu apenas falei, olha, ele está com atraso de linguagem, mais nada. Eu quis ter um olhar da escola, um olhar, digamos assim, um olhar despoluído, né? E, para minha surpresa, passando ali uns 2 meses, digo também a importância, né, desse olhar da escola. A escola me chama e fala que eles observaram o meu filho e que no olhar dele, ele estava no espectro autista. Então, naquele momento, eu desabei. Na escola... Você já sabia, Já mas desabei. naquele momento você ouviu e aí você... Ali eu falei... Foi um choque. Foi um choque, porque eu falei, realmente, o meu filho está no espectro. E aí fomos, né? Levamos, né, esse parecer para o neuropediatra, que ali, segundo o parecer da escola, as minhas observações da pediatra, fechou o laudo dele de autismo. E, sinceramente, para mim foi como se um abismo tivesse aberto ali na minha frente, um buraco negro. Porque não foi... Para mim não foi como libertador. Porque agora eu sei, é só eu não cuidar desse... Sim, a partir de agora, né? Sim, eu realmente não esperava. Eu percebi um atraso de linguagem, né, no movimento, enfim, mas não esperava. E foi um processo muito difícil. Choro, então eram choros diários. Eu chorava tanto, tanto, tanto. Era uma dor tão profunda que eu não entendi o porquê, mas seus outros filhos tinham quais idade? Então, o meu filho, que hoje está com 18 anos, tinha 9 anos. E a minha filha tinha um pouco mais, tinha 13 anos. Mas ainda crianças. Ainda criança. Então, assim, foi assim... Eu assim, não consigo nem explicar. Eu sei que eu chorava e doía. Era uma dor, assim, que inexplicável para mim. Mas mesmo diante de toda essa dor, eu fui prosseguindo, né? Então, eu entrei com liminar para obter, né, a intervenção no plano de saúde e fui fazendo todas as questões burocráticas. Então, quando eu consegui fazer, porque eu engoli o choro e fui, e daí o meu filho começou a fazer a intervenção na clínica, ali eu senti o baque. Eu senti realmente que a depressão tinha vindo
sobre mim, né? Eu sempre dirigi muito bem, mas eu passei a dirigir muito mal. Eu me sentia muito insegura. Então, nesses momentos, meus filhos iam comigo levar o Davi nas clínicas. E assim, eu segurava muito forte no volante, muito tensa. Então, foi assim, um processo de muita dor. E eu não me permitia faltar na clínica. Então, se tivesse sol, chuva, se eu estivesse bem, febril ou não. Porque, para mim, era menos um dia que ele poderia se desenvolver. É muito positivo essa questão das terapias, da intervenção. Mas a forma que eu estava lidando, eu estava muito machucada, eu estava tentando agir no automático. Esther, eu vou segurar um pouquinho, a gente já volta. Quero conhecer um pouquinho a história da Isabel e a gente volta para seguir com essa sua história, que no final não tem um final, né? Não. Hoje ela tem uma consequência de toda essa experiência Sim. que você já trouxe para a gente. Que profundo, né, Isabel? Muito profundo. Foi. E ouvindo, né, a Esther, e a gente fala sobre o que vivemos, né? Porque eu tenho uma filha prematura de 6 meses, então minha filha teve muitas dificuldades. E quando ela foi para aprender a falar, ela aprendeu a falar com um psicólogo, com 7 anos que ela conseguiu desenvolver. Então, eu sempre tive meio por perto do psicólogo, desse profissional que há 29 anos atrás era um pouco mais... Restrito. Muito restrito. E eu sempre junto. E chegou ali 2015, 2016, eu sempre trabalhei muito com jovens, né, na igreja, liderando e tal, e ouvindo muitas histórias. E algumas meninas começaram a me contar algumas histórias, alguns traumas que elas estavam vivendo. E foi aonde, em 2016, eu estava passando uma situação com o meu filho em depressão. Mas uma depressão profunda. Uau! Meu filho. De tirar ele do quarto para tomar banho. Já um jovem adulto. Então, ali, gastando o que não estava no meu orçamento. Então, ali eu comecei a entender a dor das mães. Porque eu já tinha tido cuidado psicológico com a minha filha. Ali estava com o segundo filho. E agora, ouvindo a história das meninas, com traumas, com muitas questões delas, e eu fiz uma oração em 2016. Eu pedi, Deus, abre uma porta onde eu possa cuidar das pessoas a saúde mental. Ponto. Eu fiz esse pedido. 2018, uma das meninas, que estava sempre eu ali liderando ela, teve o sonho do reduto. E ela trouxe, ela disse, o reduto, no início era reduto de meninas. Então, o nosso foco era cuidar das meninas. Pensei, vamos cuidar das meninas, das mulheres, mas como registrar uma associação sem fins lucrativos de apoio à saúde mental, sendo que eu não sou uma psicóloga. Aí vem os desafios. Era só uma mãe desesperada querendo ajudar todas as filhas e todas as mães. Isso. Era uma mãe decidida, apaixonada loucamente, porque tinha certeza que aquilo veio de Deus. Mas qual o caminho agora? Como ir? Foi onde eu conheci uma menina, que eu trabalhava em Curitiba, que eu moro fazendo Rio Grande. Eu conheci ela no ônibus. E ela estava concluindo ali o curso de psicologia. E a gente, ali no balanço do ônibus, a gente se bateu uma na outra e começamos a conversar. Deus é Deus, né? É Deus em todo o tempo. E eu falei um pouquinho do reduto para ela, porque ela estava formando. Ela disse, eu estou formando como psicóloga, mas eu quero cuidar de pessoas. Eu digo, chegou o que eu precisava, né? Conversei com ela, abraçou a causa. Em 2020, abri mão do meu trabalho, que eu trabalhava, para trabalhar com personalizados, né? Que eu estava olhando aqui as canecas, né? Eu também faço esse trabalho. E me dedicar a cuidar de pessoas na saúde mental. Maior desafio, documentar. Conseguimos. E daí, profissional dispostos. Para abrir mão, né, do seu trabalho particular para vir para o reduto, cuidar das pessoas voluntariamente. De uma forma voluntária. Como? Era o desafio que todos me apresentavam. Mas eu sempre tive muita certeza, sabe, Esther, sabe, Sim. Lúcia? Que quem estava na frente é muito maior e tem o controle de tudo. E ele vai ter as pessoas certas na hora certa. Na hora certa. E ali começamos a trabalhar. Entrou a pandemia e vem a doença e saúde mental mesmo
muito arrebentado. Com toda a força, Com toda né? a força. Porque daí era pessoas perdendo da família. Sim. O E próprio medo, o né? medo. Sim, Medo, sim. Mães. Mães pedindo socorro Sim. pelos filhos. Filhos vendo os pais desempregados, questão financeira apertando cada vez mais. Sim. E nós ali com o reduto. Ainda não temos ainda um grande empresário que mantém, mas a gente nunca desistiu. Mas daí vocês conseguiram organizar essa questão da papelada, da burocracia, e ela se tornou uma ONG Numa oficialmente. ONG oficialmente. Mas demorou um pouquinho, porque nós tínhamos que alugar um espaço. Porque, geralmente, as ONGs, elas são registradas no endereço do presidente. Sim. O reduto, no caso, não pode, porque ele precisa ter uma sala preparada para todo atendimento. Para atendimento. Então, ali veio o primeiro não. O primeiro não, né? Não tem como, Isabel. Porque eu já estava com um psicólogo junto comigo. Era o psicólogo? Eu já tenho. Já tenho um psicólogo, Que era o né? mais difícil, Que era o mais né? difícil. Não, precisa alugar um espaço. Vocês precisam ter um espaço Adequado. para atendimento. Aí foi onde a gente sentou com a diretoria toda. Temos que alugar um espaço. Isabel, como que nós vamos alugar? Se nós temos que pagar, tem que tirar do bolso. Cada um tirar um pouquinho do bolso para alugar esse espaço. Damos um passo de fé e confiança. Uau. E ali tirando do bolso para pagar por 1 ano e meio. Tirando literalmente do bolso. Por amor à causa. Por amor à Investindo causa. no propósito. Investindo no propósito. Acreditando. Nossa, que lindo, Isabel. Acreditando. Muito. E assim a gente vem caminhando há 4 anos. E hoje você tem uma equipe de fato, né? Hoje Uma- temos uma equipe de 9 profissionais. Psicólogos, neuropsicopedagoga, nutricionista e E fisioterapeuta. quem são essas pessoas que vocês atendem? Continuam sendo pessoas em vulnerabilidade. Isso, em vulnerabilidade. E assim, tem pessoas que têm muitas dores no corpo. E ela não entende que é o psicológico. Então, ela vem para o atendimento psicológico, só que essa pessoa não tem alimento na casa dela. Ninguém vai ter saúde emocional Se não se tiver, não o- tiver a comida a para pôr no comida. prato. Então, lá o reduto atender também com alimento. É roupa. Aí é o filho que precisa, um adolescente jovem, né? Que vem para lá, precisa ter uma ajuda toda psicológica, não está bem, está se mutilando. E ele quer estudar, ele quer ir para uma faculdade. O reduto vai atrás, vamos lá, vamos buscar uma bolsa. Então, o reduto trabalha muito no desenvolvimento dessa Da família toda. Então, a gente iniciou cuidando mulheres e meninas. Quando chegou 2022, as mulheres, socorro, Isabel, preciso atender meu marido, meu filho, que é homem, e as portas do reduto foi aberta aí Pra para família. a família. Então, quando chegou maio de 2023, fechamos o ciclo, né, de reduto de meninas, E cuidadas ampliamos. pelo amor, e abrimos reduto cuidados pelo amor de apoio à saúde mental. Uau. Então, hoje é toda a família a partir dos 8 anos. Tá bom para você, Esther? Lindo. Uau. Que inspiração. Que inspiração. Vejam como o trabalho de vocês se complementam, né? Se Por isso que eu complementa. fiz questão de trazê-las juntas, porque eu acho que uma inspira a outra e outra Com complementa certeza. o trabalho Muito, da né? outra. Com certeza. Porque o trabalho que se faz também, né, Esther, hoje Sim. com estas mães, também é de multiplicação. Sim. Sim, sim. E dialoga com o que você traz, porque hoje o projeto é intitulado Roda de Conversa Mãe Esteia. Entretanto, os pais já estão se aproximando. Isso é muito importante. Porque as que é mães trabalhar a trazem, né? família. Porque o importante, na verdade, é trabalhar É a trabalhar família. Eu a acho família, isso fantástico, trabalhar a porque família. a gente ouve, né, muitas histórias de mães que ficam solos Solo. depois da muitas. descoberta de um diagnóstico como É este. muito Fica comum. muito. Muito comum. E é porque eles Muitas. não dão conta. Eles não dão Então, conta. tratar desse conjunto é E muito falta, importante. porque a mulher encara e percebe de uma maneira, o homem O de homem outra. deu outra. E atender às expectativas da mulher e da mãe é um desafio. É um desafio. Porque a mãe Porque- pega aquela criança e é tudo pra ela. É tudo para ela e Ela dá só vida, ela né? Ela cuida dá vida, da ela dá maneira vida. melhor. Então, como que esse parceiro, esse marido vai competir com essa mulher Não tem como. que ela sabe? Que vai se doar 100%. 100% ela larga o trabalho, como foi o Isso. meu caso, larga o trabalho, É, larga tudo, larga tudo. larga a vida. Larga. E o homem não. Mas, gente, olha, eu fico olhando vocês falarem isso, né? E o que faz na vida da pessoa ter a clareza das coisas, né? Ter a clareza do propósito,
ter a clareza do chamado de Deus, né, Isabel? Eu tenho clareza e plena certeza, enquanto eu viver, estarei lutando pelo reduto, lutando pelas famílias. Esther, continua um pouquinho da sua história ali pra gente, dá a sequência, né? Dou. Desse momento em que você estava ali com depressão, Então, com dificuldades para dirigir, foi para um momento coordenar tudo isso. para mim difícil. Eu cheguei ao ponto de entender que eu precisava de um apoio medicamentoso, que eu precisava de ajuda. Para poder ajudar o seu filho. Para poder ajudar. E aquela questão que nós estávamos falando, o marido, ele lida de uma outra maneira. Então, o meu marido continuou a vida dele. Obviamente, ele precisava continuar a caminhada profissional dele. Mas eu, enquanto pedagoga, eu estava trabalhando no CIE, né, uma empresa como pedagoga, né, que eu estava ali. Então, eu estava muito feliz também na minha profissão. Isabel, te ajudou ou te atrapalhou ser uma profissional da área que te daria mais condição de perceber o diagnóstico do seu filho? Te ajudou ou te atrapalhou? Me ajudou muito, mas na questão do luto, somos todas mães. A dor. Então, eu me coloquei como mãe. Entendi. Porque a dor realmente foi como mãe. Jamais me doeu enquanto pedagoga. Entretanto, na intervenção dele, O olhar me você ajudou. tinha. Me ajudou e até hoje. Mas mães somos todas iguais. E eu via, né, a questão do meu marido dar continuidade na vida dele profissional, claro que é muito bom, mas naquele momento me doía porque eu me sentia sozinha. E tudo que eu fazia, o meu marido estava de acordo. Então, assim, isso é ótimo. Entretanto, eu não sabia se eu estava no caminho certo. Eu não sabia se a intervenção ABA era a melhor, se o método TIT, para onde que eu iria. E eu gostaria de compartilhar isso com ele, mas ele só me olhava e dizia, eu também não sei. Mas o meu E sofria também, né? Sofria também. Ele chorava, ele sofria. Ele também, para onde? E o que naquele momento eu senti como um propósito da minha vida. Eu tenho convicção e hoje, depois do passar desse tempo, isso foi em 2019, né, que eu fiz mais um curso, porque aí eu passei a estudar nesse processo, fiz um curso de capelania, me tornei capelã e precisava elaborar um projeto. Foi aonde eu bati na porta da Ampara Autismo, que é uma associação aqui de Curitiba, que já funciona há 17 anos, e apresentei o meu projeto. De roda de conversas voltado para mães. Porque também foi um jeito de você se curar, né? Para me curar. E naquele momento, o projeto que eu fiz foi um projeto evangelístico. Porque eu entendia e eu entendo que a questão espiritual é um pilar necessário. Porque são dores que nós humanamente não temos como ressignificar. Se não for através do espiritual. Então, eu levei esse projeto em 2019, eu entendo que iniciou que ali começou com muita clareza o meu processo de ressignificar. E ali também entrou na minha vida profissional, porque eu tinha um sonho antigo de fazer mestrado. Mas eu tinha um problema de pesquisa, que era o aluno que aprende de maneira diferente, mas com o Davi concretizou o problema de pesquisa, que era a inclusão do aluno autista no ensino regular, a formação continuada de professores. E Deus foi encaixando de uma maneira tão que é só dele que eu consegui uma bolsa, eu consegui bolsa pela CAPES, então terminei o mestrado, e já estou no doutorado. Então, eu digo que assim, e os desafios, eu gosto deles, fazem parte da minha vida, e eu digo que a nossa vida, ela é um desafio. Diário. E aí, nesse processo de angústia, eu senti falta de conversar com outras mães e perguntar para elas como que foi a tua trajetória. Como você lidou com isso? Deu certo? Isso? Como que foi? Como que está o seu filho? E eu não encontrei na época. Isso em 2016, 15. E eu até inclusive, entrei em contato com alguns movimentos de pais que existem forte aqui em Curitiba, UPA, e eu conversando com a Adriana, eu falei, mas eu quero um espaço que eu possa falar, ser ouvida, né? Aí ela falou, não temos. E aí, dentro de mim, já entendi, mas nós precisamos. E foi em 2019 que eu passei a desenvolver esse projeto Roda de Conversa Mãe Estéia, e até hoje, não parei mais. Então, eu fiquei 4 anos na associação, não estou mais na associação devido
Agora, né, retomei meu trabalho, né, questões de estudo, mas dei continuidade porque eu entendo a necessidade, a importância. E não é só no momento do diagnóstico, porque ali, literalmente, o chão se abre, muitos pais não aceitam. E aí funciona como um luto mesmo, né? De começo, meio e fim. É né? um O luto se encerra. Isso, início, meio e fim. Como eu entendo que as nossas fases da vida são compostas Ciclos. por início, meio e fim. E aí que entra também a terapia. Porque não basta a mãe levar o filho para a terapia. Ela precisa ser cuidada. participar desse processo terapêutico. Porque ela não pode morrer, né? Ela Enquanto não mulher. pode morrer. E o filho... Porque ela se dedica tanto enquanto mãe que dela esquece dela, né? Exatamente. Esther? Provavelmente é isso que acontece. Isso não é saudável nem para a mãe, nem para a criança. Sim. A mãe não deve viver em prol do filho. Ela deve, o filho faz parte. Tem que ser o motivo, Tem né? que ser um motivo. De alegria. De alegria e de superação. Mas eu acho que é exatamente isso. Só que aí é um processo, né? Dela entender processo. isso, de virar a chave, É um que tudo processo. bem ela ser feliz. Que tudo Que bem. tudo bem ela se tratar e se sentir bonita para poder cuidar Exatamente. melhor do filho. E que tudo bem ela retomar a profissão, retomar os Sim. estudos. Porque muitas mães, elas acabam se fechando numa bolha e entram até, infelizmente, no vitimismo. Eu não voltei a trabalhar, E daí usa o filho, né? empreendi. Usa o espectro com Sim, isso. ou não empreendi, não voltei a estudar, a minha vida acabou. Eu já ouvi relatos de mães dizendo que o filho era um fardo. Isso me causou dor e ao mesmo tempo eu preciso ajudar essas mães. Eu quero que você fale para as nossas mães que estão nos ouvindo e nos assistindo, Esther, assim, com todas as letras, filho é bênção. Filho é bênção. E o filho que está na sua vida foi algo de Deus para sua vida. Ele não é um fardo, não é um problema, não é, ai meu Deus, eu tenho um filho com autismo. Eu escolhi superar e eu entendi o propósito. Hoje, eu não imagino a minha vida, o que seria dela sem o Davi. E o que seria da sua vida sem esta roda, sem né? essa roda sem de esse conversa. movimento que você Sim. faz, o quanto você aprende, o quanto as mulheres aprendem, o quanto você é instrumento de Deus na vida dessas mulheres. E se não fosse ele, se não talvez fosse ele, não iria acontecer. Não iria. E eu vejo que é um movimento de aprendizado. Eu aprendo com ele, eu ensino, eu aprendo com as outras mães, elas aprendem comigo, nós aprendemos juntas e assim nós transformamos outras mães. Porque eu entendo que a mãe estruturada, a mulher é a estrutura do lar. Sim. E se ela não está estruturada, se ela não sabe para onde ela vai, qual que é o propósito de vida, as coisas não vão caminhar e aquele filho não vai desenvolver. Fica sofrido, daí fica sofrido, pesado. É mais ou menos isso que você vive também, né, Isabel? A história, né, da Esther contando é o que a gente mais ouve. Porque as mães, elas procuram atendimento para o filho. Então, ali, na avaliação, a gente já passa para elas. O Reduto atende daí, como você falou, toda a família, então crianças e adultos. A criança e adulto, a partir dos 8 anos. Tem famílias lá que a gente atende o filho, os irmãos, o pai, a mãe e os avós. Que lindo! Que lindo. Porque às vezes a mãe precisa trabalhar, voltar a trabalhar. O vô e a avó vai ficar cuidando dessa criança. Então, o vô e a avó precisam entender. E eu, ouvindo a Esther, iniciou 2019, né? 19. A gente iniciou também com rodas de conversa com mulheres, né? Trazendo esse despertar, esse cuidado emocional também em 2019. E fundamos a associação em 2020. E isso é muito importante, as mães terem esse entendimento, né? E a Esther colocando como mãe que sente, porque a minha filha é esquizofrênica. E a minha filha é recepcionista do Reduto. A esquizofrenia. Então, a esquizofrenia não parou a minha filha. Exatamente. E nem você. E nem eu. Exatamente. Então, as outras mães precisam ter esse entendimento. Precisam. Que Deus, ele é bom em todo o tempo. E se ele nos permitiu ter um filho tão valioso, tão especial para nós, é porque ele quer que nós se levante e faça algo diferente. Nossa, Isabel, que lindo isso. É isso que precisamos entender. Precisamos, E muitas mães vêm para esse lado de, o que eu vou fazer? Acabou minha vida. A gente escuta muito isso no Reduto. Eu não aguento mais esse filho esquizofrênico. E até busca, né, uma forma de aposentar o filho, enfim, porque ela mesma não acredita. E eu entendo que quando a mãe acredita, e eu vejo que a deficiência, ela precisa ser
repensada. Isso. Porque eu entendo nas diferenças. Mas Nós somos percebem seres da humanos. importância do Isso. trabalho de vocês para ajudar essas mães, porque Sim. imagina o Muito, sofrimento dessas mães. Sim. Muito grande. Né? E a gente não está aqui para julgá-las, né? Não, Essas não, que, não. que De se forma colocam no alguma. De papel de forma vítima. alguma, É a não. história que elas tiveram ao longo da vida, E ainda forma estão como... no processo. Estão ainda no processo. E elas precisam de ajuda. Precisam. Elas estão desesperadas, Sim. procurando ajuda sem saber, Sem inclusive. saber. Porque é um sofrimento muito grande. Eu Muito falei grande. esquizofrenia da minha filha. Não, ela tem epilepsia. E eu recebo muitas crianças lá esquizofrênicas. E o reduto não cuida do esquizofrênico, né? E os autistas a gente recebe lá no reduto. E eu tenho uma amiga que tem um filho com esquizofrenia. Ele é professor de educação física. E ela fez do filho a força dela. Exato. Tem E que olha, transformar, gente, né? O que é transforma. fraco em força, Em força. a fraqueza em fortaleza. A minha filha é com epilepsia, então, convulsões. Não impede ela de ser a menina que ela é. Não. Não E impede. o seu filho, que você falou E o que meu teve filho? depressão, no final das contas ele se tratou e E hoje, ele faz 2 meses que ele abriu mão do trabalho dele, que ele ganhava muito bem, e disse, o reduto é meu propósito de vida, mãe. Eu venho cuidar de todo o administrativo do reduto. Então, meu filho cuida de todo o administrativo do reduto. esse que teve depressão. Esse que teve depressão. E que o reduto, quando a gente estava ali fundando, documentando o reduto, eu estava cuidando do meu filho com depressão. Então, se eu fosse olhar, gente, eu estou sofrendo essa Pro teu dor na minha casa. cenário, seria inviável. Eu não consigo, eu não posso. Consigo, Não eu não consigo. posso. Não tenho Eu força, tenho uma não tenho filha que tem ânimo. limitações, eu tenho um filho que está com depressão, eu tenho outro filho que acabou de casar, olha a minha vida como está, mas não. O seu marido também pegou Meu filho, Covid, né? Covid, meu esposo, Covid, a Cimeia tendo muitas convulsões por causa do Covid, porque daí... E nem o epilepsia- Covid parou o reduto. Nem o Covid parou o Pelo reduto. contrário. Deu força. Na verdade... Motivou. Motivou. Então, é mudar isso. As mães, não vou dizer só mães, mas os pais, a família. Virar a chave. Virar a chave. Virar a Mas chave. eu só fico olhando e percebendo, né? Eu já sabia, mas aqui tendo a clareza da importância do trabalho de vocês Sim. para a sociedade, sabe? Muito. A gente sabe disso, e por isso que a gente não desiste, né? Não é fácil. Ainda que Não. venham ventos árduo, contrários. Sim, Vem, né, Esther? O barquinho tá lá em alto mar. Palavras, não vai dar certo. Você enfim. ouviu isso, Esther? Ouvi muitas vezes, assim, né, mas roda de conversa, mas como assim? Parece que é uma roda de bate-papo. É. E que Perdendo tudo... de tempo, né? Perda Não de é. tempo. E não é hoje, assim... Aliás, vamos deixar claro que uma roda de conversa só para bater papo nunca vai ser perda de tempo, não né? vai ser perda de tempo, me imagine. Pelo contrário. Né? Mas hoje o projeto conta com a parceria de profissionais da área da educação, Isso. saúde, direito, que levam para essas mães conhecimento. E essas informação. rodas têm uma periodicidade, Esther, que acontece? Tem. Acontecem a cada 2 meses. Até gostaria de fazer antes, assim, no Com mais intervalo frequência? mas não tem como, né? As A gente questões tem. de agenda. Mas acontece a cada 2 meses. Então, eu trago temas que as mães, elas manifestam, porque nós temos um grupo de WhatsApp com aproximadamente 150 mães. E ali as mães também, cada uma vai colocando as suas dúvidas, enfim, conquistas, sugestões. E ali eu fico observando o tema que elas mais trazem e geralmente trago um convidado, um especialista da área, uma mãe especialista, porque tem muitas mães especialistas na área que conhecem de causa. E ali é uma roda, na verdade, ao qual a mãe pode falar, ser ouvida, tem o espaço, tem aquela mãe que não quer falar, que ela não está pronta, mas ali ela vai ser acolhida. E aí tem mães que acabaram de receber o Tem. diagnóstico, tem Tem. outras que já estão no Que já processo, estão no daí é um processo. misto ali. É um misto. E cada fase é um aprendizado. Eu digo que o Davi acabou de fazer 11 anos e eu estou aprendendo em cada fase. Agora é uma pré-adolescência, o que fazer, como fazer. Então, nós estamos em constante aprendizado, em constante trocas. Mas, e aí, né, Esther, que lindo você ter se auto-percebido e buscado ajuda, ter se curado
para poder evoluir com ele, né? Foi. E assim, uma busca incessante. E como mãe de mais 2 filhos, eu tive que chegar ao ponto de dividir a minha atenção, literalmente. Porque acontece que as mães acabam focando, isso aconteceu comigo, muito no filho que tem ali uma necessidade maior, que foi o meu caso. Até que ao ponto, numa das formações que eu fiz, eu coloquei, né, a questão do irmão e ali eu aprendi que eu precisaria administrar o meu tempo. Foi fácil? Não. Porque aí eu matriculei um filho em cada turno, porque eu deixava os 2 num turno só para o maior cuidar do menor, a superproteção. E o maior também, que hoje está com 18 anos, também queria ter a vida dele própria, né? A de 27 também. Então, eu digo assim, que nós precisamos aprender diariamente, buscar conhecimento. Para ter autoconhecimento. Sensíveis, estar sensíveis. E assim eu fui aprendendo. Mãe de 3, hoje eu tenho um neto também, que vai fazer 6 anos, que também foi diagnosticado com TDAH. Então, como lidar com toda essa diversidade em família, mas, acima de tudo, mantendo respeito, o amor, o desenvolvimento. Hoje, no projeto Roda de Conversa Mãe Estéia, o meu marido está junto comigo, então ele ajuda, apoia. O meu filho de 18 anos, a filha de 27. E o Davi divulga o projeto por onde ele vai. Que lindo! Ele ama participar. Ele se lindo. sente importante. Ele fala do autismo como uma condição, porque eu ensinei a ele. Você não é menos e nem mais. Você precisa de respeito, mas você também precisa respeitar o espaço do outro. Não, isso também é muito importante, né, Isabel? Fazer com que ele tenha autoconfiança. Sim. Porque se você não se cuida, se você não faz todo esse aparato que você fez, eu acho que se as famílias não fazem, ele passa a ser vítima também. Com certeza. Como eu oriento muito mães, né, e famílias, mentoria, e eu oriento, o seu filho não é melhor. Eu ouço muito, não, eu não faço porque eu sou autista. A minha mãe disse que eu não preciso fazer, porque eu sou autista. Mas como assim? Você é um ser humano como o outro, você tem as suas diferenças, o outro também tem. Você precisa fazer, sim. Você precisa também fazer o seu papel enquanto cidadão. E aí tem que dosar, né? Tem eu fico imaginando o quanto isso é desafiador, né? Porque é uma linha tênue entre você cuidar e não proteger demais. E não proteger demais, em validar o que ele sente, a condição dele, mas não colocá-lo num patamar de privilegiado ou de vítima. Então, é um aprendizado diário, constante. Isabel, eu queria convidar para sentar no seu lugar um minutinho a Regiane, que tem a experiência do Reduto, né? Que eu queria muito que ela partilhasse com a gente. Vamos trocar um pouquinho? E depois você volta para a gente fechar o programa, ok? Então, está sentando aqui com a gente nessa roda a Regiane, que foi paciente enquanto estava vivendo um momento ali de ansiedade, de pânico. É isso, Regiane. Bem-vinda ao microfone, Lúcia. né? Você já estava aqui na sala, agora está tá na roda. Estamos aqui. Esse sorrisão aí não foi sempre que existiu. Não foi nada. Desapareceu por um tempo. Foi sim, Eu tava passando um processo difícil, tinha perdido minha mãe, dela tinha morrido comigo ainda, sabe? E, de repente, passou alguns meses e eu acabei desenvolvendo essas crises de pânico, de ansiedade, terrível, quem passa sabe, né? Sim. E aquela sensação de morte, né? Que parece que você vai morrer. E aí eu vendia roupa para a sobrinha da Isabel, né? E daí eu tava conversando com ela um dia, eu falei assim, eu não sei mais o que eu faço, parece que eu vou viver isso para sempre, eu não vou sair disso. Ela falou, mulher, você precisa de terapia. Eu falei, mas como? Gostei dessa aí. Não tem meia roda, precisa. Não, você precisa de terapia? Eu falei, mas como, aonde e tal? Dela, olha, a minha irmã, ela fundou, né, uma instituição Deus, que né, cuida cuidando. Eu falei, cuidando preciso, dos acessos. Eu falei, preciso, me faça alguma coisa por mim, me ajude, então me passe o contato. Tal. Aí fui conhecer a instituição. Gente do céu, é vida. Terapia é vida. É vida. Porque hoje tem muito preconceito, nós estávamos conversando ali fora, né? Quanto Ainda, a isso, tem muito. Ai, vai procurar psicólogo. Eu acho que louca? todo mundo tinha que fazer terapia todos. desde que nasceu. Nossa, Tinha que fazer tava parte falando, né? da grade curricular. Deveria. Parece que as pessoas pensam assim, não, vai procurar para fazer terapia, a pessoa tá louca, né? Não sei o quê. Gente, foi vida, assim, para mim. Eu comecei a
Primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei assim, será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar louca? Ai, Aí ela deve ter falado assim, por isso? Não. Incrível, incrível como eles, né, vai naquele ponto ali que precisa ser cuidado. E, gente do céu, me surpreendi, assim, ó. Com os meses de terapia que eu fui fazendo, eu fui me libertando. Fui ficando bem, e daí, tipo assim, eu precisava de uma independência, porque eu trabalhava com venda, e eu ficava muito presa ao meu marido, assim, tipo, depender dele levar as coisas pra mim, buscar e tal. E falei assim, não, eu preciso do meu carro. E, gente do céu, ali, tudo ali trabalhado na terapia, eu fui vencendo. Falei assim, não, vou trabalhar de Uber. Eu falei, gente, como isso? Porque eu vou lidar com as pessoas, né? Vou dirigir pras pessoas e tal. Pois, olha, foi trabalhado ali na terapia. E eu enfiei a cara, comprei o carro, comecei a trabalhar, me tornei independente, assim, sabe? Agora eu vou pra cima e pra baixo. Então, tipo assim, hoje eu sou outra, depois da terapia. Eu não consigo nem visualizar você triste, você amargurada, né? Porque é o astral dela, né? Não viu como eu cheguei no Reduto. E o Reduto se tornou uma família, né? Depois ali da terapia, fiz amizade com a Isabel, virou minha amiga. Depois a psicóloga virou minha amiga também. E todo mundo virou uma família. Então, ali qualquer coisa que está passando, corre lá no Reduto lá. Vamos conversar um pouco com o pessoal. E você, e por causa própria, né? Hoje você sabe falar que tem solução. Tem. Né? Quem sofre depressão, Gente, quem tem hoje eu posso ansiedade, ajudar muita gente. Pânico, tem solução. Eu falo, tem solução. Ai, a pessoa tá ali. E eu ouço muito, porque como eu trabalho com o povo, né? Ali o público. E então eu escuto muito isso. Ai, eu tô passando por isso. Ai, será que eu vou morrer? Não sei. Não vai. Você precisa de terapia. Igual falou pra mim, né? Você precisa de terapia. Procure e tal. Eu sempre indico o Reduto, né? Às vezes a pessoa até tem plano, né? Assim. Então eu falo, procure, vá. Vai fazer terapia. Ótimo. Faça terapia, que é a melhor coisa da vida. Me libertou, assim, sabe? Hoje eu sou outra pessoa. Nossa, meu Deus. Parabéns. Nem me conheço. Parabéns. Parabéns. Merecedora desse astral todo aí. Sim, Contagiante. foi através do Reduto, assim, que hoje eu tô aqui, sou uma mulher independente e é isso. E ninguém me segura. Ninguém me segura. Obrigada, Regiane. Que Imagina, depoimento obrigada a maravilhoso. E ouvir isso não tem preço, Não né? tem Isabel, preço, volta, por favor. É o que dá mais força, né, Isabel? Para continuar. Olha, Aí no dia que você tá triste, que né, Você lembra da Regiane, meu Deus. Nossa, eu de lembro todas da as Regiane, Regianes eu da lembro vida. das outras Regianes, né, que passam, porque hoje o Reduto está entre 500 a 600 atendimentos no mês, né, lá no Reduto. Então, quando vem uma pessoa, muitas mulheres, tem pessoas às vezes, né, a Lúcia que já foi, tem a escada, né, Lúcia? Aham. Tem que ajudar a subir a escada. Porque a pessoa, a depressão, ela vai perdendo... E não até é os nem pela movimentos. idade, nem por Não. deficiência física, é A pela... própria depressão. É o corpo não dando É o corpo conta. não dando conta, a cabeça não está tendo mais equilíbrio. Porque o momento que perdeu o equilíbrio da sua mente, do seu emocional, o corpo não aguenta. E tem muito a parte espiritual que a Esther falou, né? É muito importante, né? Tirar o seu tempo de qualidade com o seu Criador. Conversar com Deus. Porque às vezes você está doente e Deus está usando uma pessoa para dizer, ó, procure, vá, como a Regiane. Procure a terapia, vai fazer a terapia. Deus dá os caminhos. Sim. Os sinais, né, Isabel? Os sinais. Então, procure a ajuda dele e vai. Que você vai sair dessa situação. Ai, que Você programa vai vencer. maravilhoso. Né, Miguel? E o Miguel ali tá querendo que a gente acabe com o É. programa. Tem jeito. E hoje é toda a família, né? Hoje o meu marido, quando fundamos o Reduto, Esther, é uma graça assistir o vídeo desses dois, dela com o marido de manhã. a gente vaza a live, ele tá comigo. No início ele dizia... Foi a primeira pessoa que disse, você tá doida, abrir mão do teu trabalho para ir fundar uma associação sem fins lucrativos, sem salário, né? Que nós trabalhamos voluntários. E hoje é meu maior parceiro, meus filhos, minha nora, né? Meu filho tem um filho casado, o outro... Toda a família trabalha lá. Porque o meu filho casado com a minha nora cuida da parte do esporte no Reduto, que é muito importante o esporte. E o outro trabalho administrativo e a minha filha, né? E que veio e despertando isso na mãe, trabalha na recepção. E o meu esposo, né, é o pastor, é aquele que recebe, que faz uma oração, que está por perto. E assim a gente caminha. E hoje somos uma equipe ali entre 30 e 35 pessoas que dão o seu tempo no Reduto para cuidar do próximo. Uau. Como as pessoas encontram vocês, os espaços, né, o Reduto, a roda de conversa, Esther? Então, encontra no Instagram, @Roda de Conversa Mães Tea.
E também no Instagram tem um link que vai para o grupo do WhatsApp. Ah, legal. Que nós temos um grupo do O WhatsApp. caminho é o Instagram. O Instagram. Sua mensagem para estas mães, para estas famílias. Eu digo que o autoconhecimento te faz entender o propósito. Porque o filho é uma bênção. E cada filho, ele está na família que ele deveria estar. Cada família é escolhida para receber cada filho. Então, filho não é um fardo, filho não é algo que veio para trazer dor para a família. E nem limitar sonhos. E nem limitar sonhos, profissões, carreiras, projetos. Ele veio para agregar. Estimular. Estimular. Isabel. Instagram, né? Reduto CPA, quer dizer Reduto Cuidados pelo Amor. O nosso WhatsApp, 991610727. E eu digo para as mães, para as mulheres. O Senhor também nos dá a autoridade de lideranças. E os desafios que nós enfrentamos na vida é sobre o nosso chamado. E nós precisamos entender o que o Senhor está querendo despertar dentro de nós para nos somar na vida do outro. Entender o nosso chamado nem sempre é do jeito que queremos, mas é do jeito que o Senhor nos vê e Ele acredita em nós. Então, esteja disponível a viver aquilo que é o propósito de Deus na sua vida na terra. O mais, Ele cuida de tudo. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Mulheres Obrigada. lindas, maravilhosas. Eu vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fiquem com Deus.